Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa quarta-feira. Vamos aqui falar de Vasco da Gama e atualizar todas as informações sobre o nosso gigante da colina. A notícia que todo mundo queria ouvir, infelizmente não aconteceu, pelo menos por enquanto, né? Que é a demissão de Maurício Barbieri. Por enquanto, Maurício Barbieri está confirmado para a partida contra o Internacional no final de semana. Eu estou dizendo por enquanto porque surgiu uma informação que existe uma possibilidade do Paulo Brax, do Abel Braga e do Maurício Barbieri pedirem demissão. Existe essa possibilidade deles pedirem um boné por conta de uma insatisfação ali dentro do futebol em relação a Luiz Melo, a SAF, etc e tal. A gente vai debater aqui também sobre essa informação. Cara, o clima não tá nada legal, né? Muitos protestos da torcida do Vasco, ameaças aos dirigentes, enfim, um clima realmente muito pesado. E como eu disse no vídeo anterior, os dirigentes do Vasco estão pagando para ver, estão sendo irresponsáveis e estão colocando ainda mais gasolina nessa chama de confusão que está o Vasco da Gama. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o seu like, que é muito importante. Conto com você também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando da Mais Ágil. Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, você pode procurar a Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo, basta você clicar, você vai ser direcionado ao WhatsApp da Mais Ágil e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada e tem uma graninha presa no seu FGTS, a Mais Ágil te ajuda, né, a adiantar essas parcelas. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui primeiro com a notícia principal, né, com o que está no título, na capa do vídeo. Vamos aqui direto realmente para o assunto mais importante. Barbieri não foi demitido, né? Todo mundo imaginava uma demissão do Maurício Barbieri ontem, após o vexame de segunda-feira, né? O Vasco humilhado no Maracanã contra o Flamengo, perdeu de 4-1, mas poderia ter sido 6, 7, 8. O Flamengo nitidamente tirou o pé e não aplicou uma goleada humilhante ali em cima do Vasco, porque não quis. Mesmo assim, Maurício Barbieri foi mantido, né? E como eu disse, eu não sei qual é o limite de humilhação para o Luiz Melo, para o Paulo Brax, enfim, para a direção tomar uma decisão de demitir o treinador. Porque o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil por lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. O pior time da Série B eliminou o Vasco na Copa do Brasil. O Vasco ganhou um jogo nos últimos 3 meses. Isso aí, o Vasco em 3 meses tem uma vitória. Eliminação no Campeonato Carioca contra o rival, eliminação na Copa do Brasil contra o lanterna da Série B, 19º colocado no Campeonato Brasileiro, apenas 6 pontos conquistados, um desastre completo, né? A campanha do Vasco no Brasileirão é similar à campanha de 2015, onde o Vasco fez um primeiro turno horroroso e depois ainda tentou se recuperar no segundo turno, mas não deu tempo, né? Então, para você entender a gravidade disso, em 2015 o Vasco no segundo turno, ali na segunda metade do segundo turno, fez uma campanha de time campeão e mesmo assim não foi o suficiente para livrar a equipe do rebaixamento, porque o primeiro turno tinha sido completamente horrível, né? O Vasco pouco pontuou no primeiro turno. E o Vasco está repetindo essa receita de fracasso, né? Pontuando muito pouco no primeiro turno e depois, para recuperar no segundo turno, vai ser muito difícil. Mas isso não foi o suficiente, né, para Maurício Barbieri ser demitido. Ele continua como treinador do Vasco da Gama. Pelo menos por enquanto. E eu digo por enquanto porque ontem o Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos trouxe uma informação importante, né? E, de certa forma, até interessante. A informação é a seguinte, que Brax e Abel Braga estão muito isolados nos seus trabalhos ali no departamento de futebol e eles só se relacionam profissionalmente ali com a gestão da Vasco SAF, né? Ambos discordam da postura da SAF e discordam demais de Luiz Melo. E essa relação está tendo problemas. E existe aí uma possibilidade, por conta, né, desse clima, dessas discordâncias, de Paulo Brax, Abel Braga e até mesmo Maurício Barbieri pedirem demissão durante a semana. Eu, sinceramente, acho difícil que isso aconteça antes do jogo contra o Internacional. Mas a insatisfação existe, né? Existe ali uma insatisfação e realmente as partes não estão
se entendendo. Na minha visão, cara, seria um sonho, tá? Se eu acordo amanhã com Barbieri, Abel Braga e Paulo Brax pedindo demissão, acho que vai ser um dos dias mais felizes da minha vida. Acho que eu vou soltar fogos, vai ser maravilhoso. Será que Deus é tão bom assim com a gente, cara? Dos 3 pedidos de demissão de uma vez, resolver 3 problemas num dia só? Eu, sinceramente, acho difícil que isso aconteça, né? Mas a gente vai acompanhar e tendo mais atualizações aqui, a gente atualiza no canal. E como eu disse, cara, manter o Maurício Barbieri foi assim uma medida que é muito arriscada, né? Eu até disse no vídeo de ontem que eles estão brincando com a verdade. Eles estão brincando com o Vasco, estão brincando com a revolta da torcida do Vasco. Porque a torcida do Vasco está muito revoltada com a situação do time e com a postura, né, de quem tem a caneta, de quem comanda e não toma nenhuma atitude. Todo mundo esperava, pelo menos, a resposta de demissão de Maurício Barbieri. Mas isso não aconteceu. E além disso, ninguém bota a cara para falar, né? Ninguém vem dar uma explicação para o torcedor, ninguém vem explicar o motivo da permanência do treinador. Beleza, o treinador vai ficar? Então por que ele vai ficar? Acho que o Paulo Brax, o Luiz Melo, tinha que vir a público falar, né? Mas ninguém fala nada e esse barril de pólvora só vai crescendo, crescendo, crescendo. E a revolta do torcedor vai ficando cada vez maior. E, cara, eu tenho até medo de acontecer realmente algo que fuja do controle, né? A gente já viu manifestações em São Januário na segunda-feira, né? Onde tacaram bombas, morteiros, etc e tal. E dirigentes do Vasco estão sofrendo ameaças. Ontem, por exemplo, uma faixa foi pendurada ali na Avenida Brasil, próxima a São Januário, na altura do bairro do Caju. Tá aparecendo aí na sua tela. A faixa diz: fora Luiz Melo, fora Paulo Brax, e colocam ali: vão morrer. Então, realmente o clima tá muito pesado, né? O Jorge Salgado também recebeu ameaças, né? Antes de Vasco e Flamengo, ele recebeu uma coroa de flores na sua casa com a faixa escrito: ou ganha ou morre. Então, ele foi até na delegacia para prestar queixas. Então, assim, o clima tá muito tenso, o clima tá muito pesado. E a não demissão do Maurício Barbieri faz esse clima ficar ainda mais aflorado, né? Porque o torcedor tá revoltado. E como eu disse no vídeo de ontem, na minha visão, uma forma de você tentar colocar panos quentes, né, nessa situação e pelo menos acalmar um pouco os ânimos do torcedor, trazer o torcedor de volta ao lado do time, seria a troca do comando técnico, que aí com um novo treinador, dá aquela nova esperança, né, para o torcedor volta a abraçar. Agora você imagina, esse clima todo, você já viu, São Januário depredado, faixas com ameaças ali a dirigentes. Você imagina, o Vasco perde para o Internacional no domingo. E é o que deve acontecer, né? O Vasco deve perder para o Inter no domingo. Esse time do Vasco é incapaz de ganhar uma partida de futebol. Imagina o clima em São Januário para a partida contra o Goiás. Imagina o barril de pólvora que vai estar São Januário. Imagina o clima bélico que vai estar em São Januário. Quem frequenta São Januário sabe. Você chega, você sente o clima quando está carregado, você consegue sentir. Imagina. Então eles estão brincando com a sorte, né? Estão brincando com coisa séria e pode acabar ocasionando uma coisa séria de verdade, né? Infelizmente, uma confusão generalizada, etc e tal. Por isso que eu disse ontem, né? Estão sendo irresponsáveis. Estão sendo irresponsáveis até com a segurança de quem frequenta São Januário. Infelizmente, essa é a realidade. A não demissão de Maurício Barbieri, isso de bater de frente com o torcedor do Vasco, é uma irresponsabilidade. O que estão fazendo é uma irresponsabilidade. Aí depois, quando acontecer alguma merda, a torcida, sei lá, sai do controle, e não estou aqui querendo justificar atos de vandalismo, nada do tipo, mas a gente sabe que no futebol, infelizmente, acontece, mas depois se a coisa sair do controle, acontecer, por exemplo, o que aconteceu em 2017, que teve bomba dentro do campo, etc e tal, e aí o Vasco perdeu um monte de mando de campo, vão querer botar a culpa em cima do torcedor, sendo que isso é uma tragédia que já está anunciada, né? Tá na cara que se não mudar, vai acontecer alguma coisa séria. Estão sendo irresponsáveis. Enfim, o que resta pra gente é aguardar, acompanhar e esperar que alguma coisa realmente mude de fato. Bom, vamos mudar de assunto aqui, vou falar rapidinho da partida Vasco e Internacional. Tem uma notícia aqui sobre Andrei Santos e Marlon Gomes, né? Marlon Gomes está confirmado para essa partida, está à disposição de Barbieri, né, para esse jogo. Deve começar até como titular, né? Acho que não tem cabimento o Marlon Gomes ser reserva nesse meio-campo do Vasco que não existe. Mas o Andrei Santos é dúvida. Andrei Santos não deve jogar essa partida. Ele jogou os últimos jogos do Mundial com um desconforto no tornozelo e por conta desse desconforto ele pode estar fora da partida contra o Internacional. Bom, o clima para Andrei Santos no Vasco realmente não está nada legal, né? A história que o Vasco não pagou lá as comissões, etc e tal.
não tá um clima bacana, agora vem essa notícia de um desconforto, enfim. Parece que a passagem do Andrés Santos no Vasco, que já acaba no mês que vem, né? Parece que a melhor forma talvez seja colocar um ponto final, né? Não ficar postergando isso, infelizmente. No mais é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!